É uma proposta nossa e vamos cumpri-la. Pela graça e misericórdia estou aqui nesta manhã para falar um pouco das coisas que o Senhor realmente tem nos dado. E de verdade, meus irmãos, eu estava escutando a pregação da pastora Silene na quinta-feira, e o que aconteceu? Me veio esse insight aqui. E aí, foi isso que veio mesmo. Pedi a Deus e Ele me proporcionou isso. Espero que realmente toque no coração de vocês. Amém? Por gentileza, apanhe suas Bíblias, você que também que está na live, e poder acompanhar conosco. Romanos 7, do versículo 14 ao versículo 25. Todos sabem que Romanos é paulada, né? Mas eu não vou dar paulada em ninguém não, viu? O pastor, ou seja, o apóstolo Paulo, ele é preciso nas suas coisas, né? E nós sabemos que quando ele fala a respeito daquilo que ele passou, nós também podemos nos colocar nesse mesmo processo, ou seja, amém? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque só eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita o bem nenhum, pois o querer, o bem que está em mim, mas não o realizo, porque não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que está em mim, que eu quero, que faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas, no 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, complementando Paulo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a minha carne, eu sou escravo da lei do pecado. Feche seus olhos por um instante. Pai Celestial, estou aqui, com a graça e misericórdia, fazendo com que o teu amor soberano venha sobre nós nesta manhã. Tratando-se, Senhor, de um processo que nós sabemos, ele está cotidianamente nos nossos dias, está incrustado na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito, meu Deus. Que o Senhor realmente tenha misericórdia e que em nome de Jesus Cristo tenhamos a compreensão através do teu Santo Espírito, que assim seja. Amém. Meus irmãos, olha, amados, quantos aqui já sentiram-se frustrados consigo mesmo por cometerem os mesmos pecados, ou seja, aquele pecado reincidente? Você se sente realmente frustrado. Por quê? Porque não é para acontecer isso. E justamente vem a frustração.
pode ser ele uma forma mais incisa, uma forma mais forte, mas mesmo depois que prometeram a Deus que não faria mais aquilo, puxa, eu não quero fazer mais, meu Senhor, me perdoa, eu não quero mais fazer isso. E quantos já disseram no coração: Senhor, eu quero fazer o bem, mas quando percebo, estou fazendo o mal de novo. Pois saibam que vocês não estão sozinhos, porque o próprio apóstolo Paulo passou por tudo isso. Ele mesmo dizia que ele faria aquilo que não queria, e aquilo que ele queria fazer, ele não faria. E desta forma, nós vamos dizer que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, usado poderosamente por Deus, confessou as suas lutas nesse próprio capítulo de Romanos 7. Ele disse que mostra que na sua caminhada cristã, ela é marcada por uma guerra interior, uma tensão de desejo de agradar a Deus e a inclinação na nossa carne para o pecado. Agora vamos juntos olhar para um texto que Paulo nos colocou como batalha espiritual. Humilde a esperança que está em Cristo. Não sei se com você já aconteceu algum dia, mas eu posso dizer que acho que aconteceu, porque aconteceu comigo e aconteceu com todos vocês. Após o momento que você pecou, você se dirigiu ao seu quarto, ou você estava dentro do seu carro, ou possivelmente depois você foi ao culto, e nesse culto você se sentou no banco da igreja, e nesse banco da igreja você começou a ouvir os louvores, e você ouvindo os louvores que tocava, a palavra que era lida, aí você se sentiu um processo de silêncio, um vazio, que não é um silêncio de paz, que não é um silêncio que possa te dar tranquilidade, mas é um silêncio que te dá o quê? Vergonha. Que tem vergonha porque você já pode dizer que sentiu isso, mas você olhou para si mesmo e pensou: como eu, conhecendo toda a palavra, estando convertido há muito tempo, pude errar assim, mas errou. E é pecado errar? Não é pecado, mas errou. E quando você erra, o que você tem que fazer? Você tem que se redimir ao Senhor. Pois, exatamente que nós dissemos a vocês, que o apóstolo nos convida a dar aquele processo que temos que nos redimir perante ao Senhor. E por isso, nós vamos ver que a batalha interior, onde o soldado ferido continua de pé. Você se feriu, mas continua de pé. A realidade da luta espiritual, ela dá um contexto que sabemos, que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vencido ao pecado. O mesmo homem que plantava igrejas, escrevia as cartas inspiradas, declarava humildemente: eu sou carnal. Paulo dizendo isso. Não é que Paulo vivia dominado pelo pecado, mas ele reconhecia que, mesmo com a conversão, a sua carne, ela o dominava, ou tentava dominá-lo. E ele diz: porque o que eu faço, eu não entendo, pois não faço o que quero, mas aborreço, isso faço. Quem nunca passou por isso, sabemos que todos nós, como filhos de Deus, desde o momento que nós nos convertemos, nós temos a guerra interna da carne contra o espírito. Podemos falar que o processo é que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades espirituais nos lugares celestiais.
Desta forma, podemos dizer que nós estamos incumbidos de compreender através da palavra. Se nós estamos conscientes de que estamos no caminho certo, nós somos pecadores desde a nossa nascença. Nós carregamos isso no nosso DNA. Não tem como você tirar isso. É impossível. Mas nós podemos dar o remédio para que essa doença comece a ter deliberação. Qual que é o remédio? O sangue do Senhor. O sangue do Senhor. Cristo, Ele é aquele que vai te dar o remédio para que você realmente se fortaleça todos os dias. Ele nos deixou o Espírito Santo para que você se fortaleça a cada minuto, a cada momento, porque nós sabemos, é impossível nós vivermos nesse mundo sem pecar. É impossível. Você faz o possível para que isso não aconteça, mas infelizmente isso aconteça. O que eu coloquei aqui, meus irmãos, é para falar umas 2 horas, mas em 15 minutos eu estarei falando para vocês. Olha, ora o que faço não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, se faz já que estou, ou seja, já que sou, mas o pecado que habita em mim. A frustração e a condição humana nos leva a falar que no versículo 18 diz a palavra de Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum. Mesmo um homem piedoso, como Paulo reconhece que em mim mesmo não há solução. E ele descreve que essa guerra é a lei da sua mente ou o seu desejo de obedecer a Deus. E ela é atacada através dos seus membros, ou seja, da nossa inclinação carnal, daquilo que realmente nos projeta para o processo pecaminoso. Falando disso, é como que se dentro dele houvesse 2 vozes. Uma voz que anda no espírito jogando para as coisas positivas e a outra que satisfaz agora os seus desejos carnais. Nós sabemos, Senhor, que a soberba, nós sabemos, meus irmãos, que a soberba dos nossos olhos nos projetam para as coisas que nos traz carne. Mas nós sabemos que o nosso processo com o Senhor, Ele nos traz o quê? Remissão das nossas iniquidades, dos nossos pecados. E por isso mesmo, uma guerra invisível, uma batalha silenciosa, ninguém vê, mas que muitos de nós enfrentamos. A gente fala todos os dias, mas eu acho que é a cada minuto que a gente coloca os nossos membros para poder ter atividade. E então, essa guerra, você pode acordar querendo agradar a Deus, você vai orar, você lê a Bíblia, faz o seu devocional, mas em algum momento a palavra que sai da sua boca, você logo vê e se arrepende porque você falou coisa que não devia. Será que eu sou o mesmo salvo, podendo dizer que eu falei isso, às vezes num trânsito, às vezes até por uma pessoa da sua própria família, que você se exaltou? O pecado nunca satisfaz, ele apenas cria um vazio maior, que apenas Cristo pode preencher. O pecado promete liberdade. Podemos falar que é gostoso pecar, né? Então isso daí já é uma outra coisa. Mas sempre ocorrerá que nós somos prisioneiros, ou seja, nós estamos acorrentados se pensarmos que o pecado promete liberdade. Miserável homem que sou, quem livrará meu corpo desta morte? Você já se sentiu assim? Cansado, exausto, a luta contra si mesmo? Mas Paulo ele vai dar uma determinação, em desespero. Logo Deus, segundo a sua carne, ele diz que ele é escravo da lei do pecado. Então, sem aviso, como um raio de luz atravessando a escuridão da alma, Paulo declara: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A libertação vem de uma forma de vontade, nem da disciplina
religiosa, ou seja, nem da disciplina religiosa, ela vem de uma pessoa, mas ela vem de um Salvador, ela vem de Cristo, ela vem incutida na sua mente, porque o Senhor é o que te dá a verdadeira forma de você ter disciplina. De um Senhor chamado Jesus. Jesus não veio apenas para perdoar os nossos pecados, Ele veio para entrar no seu presente, no seu dia, no seu cotidiano, no seu deitar, no seu levantar, no seu momento que você está no trânsito, no seu momento que você está em pensamentos, no seu momento que você está estudando, no seu momento que você gostaria de falar isso, de falar aquilo, Ele está lá. O Jesus querido está lá, Ele está ao seu lado. E se você lembrar que, graças a Deus, eu estou com Cristo, você fará o seu caminho diário muito melhor. E isso é cotidiano. Não é só naquele momento que nós estamos lá, não. Não sei o quê. Não. Cotidiano. Você pode ver. Se isso realmente encontrar no seu coração, você vai deixar de assistir muitas porcarias, você vai deixar o seu celular de lado, você vai deixar de fazer coisas que às vezes não agradam e não te edificam. Por quê? Porque você sabe que Cristo está em você. Se Cristo vive em mim, assim como diz Paulo, por que eu vou me preocupar com as coisas que estão lá fora? Não se preocupe, podemos ser criticados, podemos até ser xingados, qualquer coisa semelhante, mas não se preocupe, porque a sua recompensa será boa. Jesus não veio apenas para perdoar, Ele veio para estar presente na nossa luta, na nossa bagunça, naquele negócio que você tem dentro de casa. Ele vai te falar e vai deixar você, curtindo tudo aquilo. Você não está lutando sozinho, Cristo está contigo na batalha. Ele venceu você pela cruz. A condenação já foi cancelada, a vitória já foi garantida, a graça já foi liberada. E por isso nós dizemos que se você é um nadador e começa a se afogar, quando você mais tenta se estabelecer ou querer nadar, mais você afunda. Ao momento que você disse, help, socorro, aí alguém vai ver a sua mão erguida e chegará para te socorrer e para te salvar daquele afogamento. E é assim que nós devemos nos proceder perante ao Senhor. Ele salva a sua vida, Ele te alcança, Ele vem quando nós reconhecemos que não conseguimos nadar sozinhos. Você está se afogando, meu irmão, o pecado está tomando conta de você. Então o que você tem que fazer? Help, socorro, Senhor, me perdoe, me abrace, me chame para com o Senhor. Meus irmãos, de verdade, nós temos aplicações práticas na nossa vida, principalmente praticar o arrependimento diário, buscar a força e a palavra na oração, viver em comunhão com outros crentes. Viver em comunhão não é xingar ou falar daquele mal daquele irmão, não. É viver em comunhão mesmo, se poder falar, se poder prestar coisas da palavra na prestação de contas. Depender continuamente da graça e não dos méritos próprios. Você só vai tropicar se precisar disso. Meus irmãos, eu vou concluir aqui porque senão a coisa vai ficar muito extensa. Pois nós vamos dizer que a vida cristã não é ausência de luta. Pelo contrário, é a certeza de que mesmo nós lutamos, não estamos sozinhos. O pecado ainda habita na nossa carne, sim, mas o Espírito Santo, ele é o nosso alertador, o maior que está em nós e que está neste mundo para nos preservar. Não se condene por estar lutando. Louve a Deus porque você ainda está lutando. Esta é a prova que você pertence a Cristo. Ele prometeu que contemplará a sua obra que começou com você. Então se lembre, Ele começou uma obra dentro de você, do seu coração, te dando a promessa para você que você, fazendo tudo o que deveria fazer, você teria o seu nome escrito no livro da vida,
você teria salvação, você teria a glória eterna, você iria participar da ceia do Senhor. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, nós devemos realmente fazer com que o pecado seja redimido do nosso meio. Não que nós deixamos de pecar, é impossível isso, mas que nós realmente procuramos fazer com que as nossas vidas sejam menos pecaminosas, ou seja, que nós tenhamos realmente a comunhão com o Senhor, a comunhão com o Espírito Santo. Que Deus realmente possa, dentro de tudo isso, nos dar a certificação de que vale a pena nós lutarmos contra a nossa carne e exaltarmos o Espírito Santo que está em nós, para que isso realmente seja procedente de que cada dia tenhamos o fortalecimento do Senhor dentro da nossa alma e dentro do nosso espírito. Fique com essa palavra, que Deus abençoe. Vamos continuar louvando.